Continuando, agora nós vamos ver de fato como é que nós implementamos uma sobrecarga de métodos. Vocês perceberam que aqui eu tenho um método soma que recebe dois parâmetros. E os dois parâmetros são do tipo inteiro. Eu tenho o parâmetro A do tipo inteiro e o parâmetro B do tipo inteiro. Aqui na classe Testa Matemática, eu estou passando 12 e 10. Eles são do tipo inteiro. Se eu passasse 12,7, eu ia receber um erro. Por quê? Porque o método soma não está preparado para receber um número real, ou seja, não está preparado para receber um tipo double. Então, eu tenho que, para fazer com que ele seja capaz de receber também um tipo double, eu vou criar uma sobrecarga. Então, vamos voltar aqui na classe matemática. Eu vou copiar. Eu sei que ninguém gosta de Ctrl+C, Ctrl+V. Todo mundo prefere digitar. Mas eu vou aqui me dar o luxo de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu estou fazendo aqui um método soma que retorna double e recebe também dois doubles. Repara que não tem problema nenhum eu usar os mesmos nomes de variáveis A e B, porque essas variáveis, esses parâmetros, são variáveis locais e o que está definido aqui nesse escopo desse método não tem nada a ver com o que está definido no escopo desse método. Então, nessa situação, apresento a vocês a sobrecarga de métodos. Eu tenho o método soma, ele é o método soma, só que ele tem duas versões. A primeira versão recebe dois parâmetros inteiros. A segunda versão, essa aqui, recebe dois parâmetros reais, ou seja, do tipo double. Quando eu estou falando real, eu estou procurando ser mais abrangente, inclusive tratando o número da forma como outras linguagens também vão tratar esse número. Então, quando eu faço aqui o return A mais B, o que está acontecendo? Ele está retornando a soma de A e B. Quem são esses A e B? A é um argumento do tipo double, B um argumento do tipo double também, está aqui colocado. E esse método soma vai retornar um double. Então, agora sim, tendo esse método, eu posso voltar aqui e passar parâmetros do tipo double. Eu vou ter um probleminha aqui, vamos salvar, Ctrl S. E aqui terminou o nosso erro. Então, agora o nosso método soma, ele é capaz de processar valores inteiros e também de processar valores reais. Por que que ele é capaz de processar tanto um quanto o outro? Porque na classe matemática, que é a classe hospedeira desses métodos, eu criei uma sobrecarga de métodos. Então, eu tenho um método soma capaz de somar inteiros e um outro método soma capaz de somar reais, capaz de somar argumentos do tipo double. Isso para essa classe aqui, essa classe Testa Matemática, que está sendo a classe usuária, não faz a menor diferença. Eu não preciso ficar escolhendo o método. Basta que eu passe esses argumentos reais, esses argumentos do tipo double, que um outro método será chamado. Vamos fazer a execução. E está lá, soma 23,5. Para a gente fazer apenas uma conclusão de qual método foi chamado, dentro do método soma que recebe inteiros, eu vou colocar a impressão do string inteiros. E dentro do método soma que recebe reais, eu vou botar reais. Então, além de fazer a impressão, além de fazer o retorno do resultado, eu também estou gerando uma impressão no prompt de comando de qual método foi chamado. Quando for chamado o primeiro método, vai ser impresso na tela inteiros. Quando for chamado o segundo método, vai ser impresso na tela reais. Vamos experimentar. Mais uma vez, aqui na classe Testa Matemática, eu estou dando Shift F6.
Repara que apareceu reais, porque o método chamado foi um método que está passando reais. Se eu tirar as casas decimais desses argumentos, vamos rodar novamente. Shift F6, inteiros. Por que ele chamou inteiros dessa vez? Porque ele conseguiu, através do tipo de parâmetro, tipo de argumento que estava sendo passado para o método, diferenciar um do outro. Ok?